Quando Thomas Edison foi questionado sobre as suas possíveis 10.000 falhas, ele disse: eu não falhei 10.000 vezes, apenas descobri 10.000 maneiras de como não fazer. A gente está falando de 10.000. Quantas vezes você já parou no meio do caminho? Quantas vezes eu talvez já tenha parado no meio do caminho? Por conta de uma tentativa que não deu certo. Por conta de uma experiência que foi frustrada. Por conta de algo que não deu certo naquele momento. Thomas Edison falou que ele não tinha falhado, mas que ele tinha descoberto 10.000 maneiras de não fazer. Tudo aquilo que chamamos de falha são maneiras de não fazer que a gente está aprendendo. Ou seja, eu não posso ir por esse caminho não dá certo. Eu não posso fazer desse jeito não dá certo. Eu não posso tentar de novo assim, porque da primeira vez não deu certo. Nós estamos descobrindo maneiras de não fazer. E não estamos falhando. Nós estamos com isso ganhando experiência. Você está ganhando experiência com isso. Você está criando uma casca grossa. Você está criando uma sabedoria quando você faz algo e descobre que não era para fazer daquele jeito. Ou seja, por aqui eu não posso mais tentar. Ou seja, você já matou um caminho. Você já tirou do seu caminho uma etapa. Por aqui eu sei que não dá. Mas quando desistimos de tudo, quando paramos, no momento em que estamos descobrindo uma maneira de como não fazer, paramos porque achamos que falhamos, achamos que fracassamos, achamos que fomos derrotados, e não fomos derrotados, não fracassamos. Nós estamos no caminho, o caminho é um processo, e esse processo ele vai mostrando para a gente a cada passo que a gente dá, que não é por ali. Ou ainda que seja por ali, mas você precisa fazer algo a mais. Você precisa tentar algo diferente. Só que quando paramos, quando desistimos, quando não mais queremos andar, prosseguir, ir à frente, lutar, aí sim estamos falhando, estamos fracassando. Porque quando nós descobrimos algo que não é para fazer, descobrimos um caminho que não é para ser, descobrimos maneiras que não dão certo, nós não estamos falhando. Nós falhamos, nós fracassamos quando nós desistimos. Aí sim é fracasso. Se você não desistir, não é fracasso. Pelo contrário, você continua fazendo porque você está dentro do seu processo. Tudo na vida é um processo. E todo processo ele tem um início, um meio e um fim. Você vê, por exemplo, um processo judicial. Ele tem um início, ele tem o meio do processo e ele uma hora vai ter o fim daquele processo. Por mais parado que seja, por mais lento que seja, mas uma hora ele tem um fim. E o nosso processo da vida, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, não é diferente. Teve um início, nasceu dentro de você um sonho, nasceu dentro de você uma vontade de chegar. Pronto, você deu um passo inicial, agora vai, o processo começou a andar. E aí já é o meio do processo. São as lutas que vão vir, são as pedras no meio do caminho, são pessoas tentando parar. São pessoas tentando te derrubar, são pessoas tentando te desanimar, são pessoas falando que você não vai chegar, que não vai conseguir, que você não sabe, são pessoas zombando de você. Tudo isso faz parte do processo. Tudo isso são pessoas que estão tentando parar você de fazer aquilo que ela não tem coragem de fazer. E nós sabemos que tem gente que para estar acima, ela não quer estar acima fazendo mais, mas ela quer que deixemos de fazer algo para estar abaixo e ela falar: desistiu, eu sou melhor que ela. Então não desista na primeira luta, no primeiro desafio. Não desista no primeiro obstáculo que você encontrar. Você não está falhando, você está descobrindo maneiras de não fazer.
Você está descobrindo caminhos que não dá certo. Você está descobrindo coisas que não é para ser daquele jeito. Isso não é falha. Isso faz parte do processo. Talvez você já tenha ouvido história de pessoas bem-sucedidas, de empresários, que falam que faliram, que quebraram 2, 3, 4, 5 vezes. Eu já ouvi um dizendo que quebrou 8 vezes antes de chegar no sucesso. Ou seja, ele não fracassou. Ele foi descobrindo nesse processo dele as maneiras de não fazer. Até que um dia ele acertou o ponto. E quando ele acertou o ponto, ele se tornou bem-sucedido. Então não desista do seu processo. O seu processo é seu apenas. Você precisa passar por ele. Você precisa descobrir as maneiras de como não fazer. Mas quanto mais você descobre as maneiras de como não fazer, mais você vai descobrindo as maneiras como devem ser feitas. Aí sim, você chega no final. E quando chegar no final, você chega no resultado que você busca. Você chega na realização do seu sonho, você chega no seu objetivo alcançado, você chega na sua meta alcançada e você chega na sua realização. Tá bom? Então não desista do seu processo. Todos têm os seus processos. Todos vivem o seu processo. Mas aqueles que pararem no meio desse caminho, no meio desse processo, esses serão fracassados. Aqueles que tombarem pelo meio do processo, mas continuarem, eles não serão fracassados. Eles apenas estarão descobrindo maneiras de como não fazer. E como eu disse, quando você descobre maneiras de como não fazer, você está descobrindo maneiras de como fazer.